agora vamos falar sobre o verbo can e o verbo could, que é um verbo modal, um dos verbos mais fáceis de se aprender na língua inglesa. Can, que tem como significado pode, could, que tem como significado poderia. Então nós temos aqui um presente e um passado. Verbo modal, ele é um tipo de verbo que quando ele se usa em um determinado tempo verbal, ele só se usa naquele tempo verbal. Se eu preciso usar um outro verbo, por exemplo, a versão dele ele pode no passado, então vai ser o could. Então, naturalmente, é um outro verbo. Então, ele não tem flexibilidade de tempo, então só se usa apenas para um tempo, mas ele tem uma coisa importante, que é com ele eu consigo construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. Lembrando que só dá para construir contexto afirmativo, negativo e interrogativo usando modal ou auxiliar. São no total 11 verbos da língua inglesa que dá para fazer isso. Não é qualquer verbo aleatoriamente que você vai pegar e vai conseguir construir passado, presente, futuro, interrogativo, afirmativo, negativo. Tem toda uma limitação nos verbos da língua inglesa, que é totalmente diferente da versão do português. Vamos entender melhor aqui. Aqui eu tenho can. Aqui eu falo I can play the piano. I can play é uma capacidade, você usa para a questão de capacidade. E aqui could também é capacidade, mas no caso aqui eu estou usando um contexto interrogativo. Então, quem vem antes do sujeito, criando o contexto interrogativo. E também formal, polido, né, polite no inglês. Então, could you open the door, please? Could you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? Bom, vamos entender então que quando se usa um verbo modal, o verbo seguinte que vai estar naturalmente do lado dele não pode ter um to. Como assim, professor? Exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou escrever nesse espaço aqui a frase eu quero estudar. Então, em inglês eu falo I want to study. Eu quero estudar. I want to study. Você pode ver que entre um verbo e o outro tem um to. E quando eu diria, como que eu falaria então essa frase? Eu posso estudar. Será que eu falaria I can to study? Nesse caso, não. Então, quando o próximo verbo, por mais que ele esteja ali no infinitivo, que é quando o verbo não sofreu conjugação, ele não tem esse acréscimo do to aqui, quando nós usamos em outras estruturas. Então, fica I can study. Então, esse to ele passa a não mais existir. Então, por isso, vocês vão ver aqui as construções de, por exemplo, I can do, não é I can to do. I can do, I can play, I can see, I can come. E se eu quisesse negar, eu usaria a versão I can't. Então, eu falaria I can't do. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso. I can't do it. Ou eu posso usar uma estrutura não abreviada, que é o cannot. Como, por exemplo, I cannot do. Ou I cannot do it. Cannot. Interessante que quando nós falamos can ou can't, no corriqueiro ali parece que é a mesma pronúncia, mas muda pouquinha coisa, mas essa pouquinha coisa que muda é muito importante você saber flexionar esse pouquinho de mudança. Então, se eu falo assim, I can't do it, I can't do it, I can't do it. Eu estou negando, eu não posso fazer, mas se eu quisesse fazer, eu posso fazer. I can do it, I can do it. Você percebe que muda o tom e muda esse can't. Can't vira can, mas quando se fala rápido parece que é a mesma coisa. Então, se você tiver alguma dificuldade em entender isso, então sempre dá ênfase nesse ponto. I cannot, ou I can't do it, ou I can't do it. Alright? Vamos lá, continuando. Então, quando eu uso na forma interrogativa, o verbo modal vem para frente do sujeito, como vocês podem ver nessa tabelinha aqui, que fica, por exemplo, can we do? Can we play? Can we see? Can we come? Nós podemos ir. Então, do é fazer, play é jogar, see é ver e come é vir. Continuando. Então, eu vou ler agora aqui para vocês essas frasezinhas aqui prontas para que a gente não prolongue tanto aqui o conteúdo de explicação sobre o uso do can e do could. I can do something. I can do something quer dizer a capacidade que eu tenho de fazer. Existe no inglês várias maneiras de dizer pode, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre essa situação. Então, I know how to do it. Eu sei como fazer. I know how to do it. Or it is possible for me to do it. Então, é possível para mim fazer. I can play the piano.
My brother can play the piano too. Eu posso tocar piano, meu irmão também pode tocar piano. Sarah can speak Italian, but she can't speak Spanish. Sarah pode falar italiano, mas ela não pode falar espanhol. Can you swim? Você pode nadar? Yes, but I'm not a very good swimmer. Sim, mas eu não sou um bom nadador. Can you change 20 pounds? Você pode trocar 20 libras? I'm sorry, I can't. Desculpa, eu não posso. I'm having a party next week. But Paul and Rachel can't come. Eu vou ter uma festa na semana que vem. Olha, uma versão de futuro, usando o presente contínuo, né? Mas por que fica futuro? Porque eu estou dizendo next week, próxima semana. Então eu estarei dando uma festa na próxima semana. But Paul and Rachel can't come. Mas Paulo e Raquel não podem vir. Great. For the past. Para o passado, yesterday, last week, etc. Nós usamos o could, né? We use, a pronúncia fica use, tá? O no inglês tem som de you, como se estivesse falando você. We use could ou couldn't. When I was young, I could run very fast. Quando eu era jovem, eu poderia correr muito. Before Mary came to Britain, she couldn't understand much English. Now she can understand everything. Então, antes que a Maria viesse para Grã-Bretanha, ela não podia entender muito inglês, mas agora ela pode entender tudo. Né? I was tired last week. Eu estava cansada na noite passada, ontem, né? Ontem à noite. But I couldn't sleep. Mas eu não podia dormir. Eu não conseguia dormir. I had a party last week. Eu tive uma festa semana passada. But Paul and Rachel couldn't come. Mas Paulo e Raquel não puderam vir. Can you, could you, can I, could I. Interessante que aqui nós temos uma ligação muito interessante. Quando eu falo could you, sai naturalmente, ou could you, também poderia você. Mas quando eu falo can, I junta, né? Por quê? Porque o N é uma consoante e o A e o I aí é uma vogal. Então vira uma sílaba, né? Então por isso que fica can I, can I. Can I, could I. Nós usamos can you ou could you when we ask people to do a thing. Nós usamos você pode, você poderia quando pedimos para as pessoas fazerem coisas, tá? Pedir em inglês é ask. Então, can you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Could you open the door, please? Muito mais formal, né? Você poderia abrir a porta, por favor? Can you wait a moment, please? Você pode esperar um momento, por favor? Could you wait a moment, please? Você poderia esperar um momento, por favor? Bom, começamos a entender então que quando nós usamos can, could, no caso aqui dois modais, nós temos a estrutura de construir frase afirmativa, negativa, interrogativa, né? Obedecendo umas estruturas de regra, vai para frente, vai para trás, tal. Usa o cannot, usa a abreviação. Isso é entender como funciona o inglês, tá ok? Vamos lá para a próxima construção, we can use can I have or could I have for asking, to ask you for something. Nós usamos aqui uma estrutura interessante. Can I have, eu posso, ou could I have, eu poderia. Quando pedimos coisas, exemplo principal é restaurante, né? Aqui tá, in a shop, né? Num shopping, vamos dizer assim. Can I have this postcard, please? Eu posso ter um desses. Não é eu posso ter um, né? É que você vai comprar, então você fala assim. É a mesma coisa que falar em português, eu quero esse postcard, por favor. Só que na versão em inglês você não vai dizer I want, você vai dizer can I have? Can I have this postcard, please? Aí você então vai pagar. Ou could I have this postcard, please? Isso é muito mais formal. Não se usa tanto assim, mas se você usar, nossa, vai ser muito bacana. Bom, quando você vai no restaurante pedir alguma coisa, você não fala, eu quero um hambúrguer. Você não vai dizer I want one burger. Você vai falar can I have a burger? Or could I have a burger? Could I have a burger? Como vocês podem ver aqui nessa estrutura que a gente está estudando. Para concluir, temos aqui o can I e o could I. Is it okay to do something? Também a gente usa para pedir permissão, né? Temos o may no inglês, que é pode também. Temos pelo menos aí 4 maneiras de dizer pode em inglês, com verbos totalmente diferentes. Mas o can também usamos para pedir permissão. Por exemplo, Tom, can I borrow your umbrella?
Tom, posso emprestar a sua sombrinha? E Tom fala, Tom, ou eu poderia fazer uma versão mais formal, né? Tom, could I borrow your umbrella? On the phone, no telefone. Hello, can I speak to Gary, please? Can I? Uso can, criando contexto interrogativo e pedindo permissão também. Can I speak to Gary, please? Or could I speak to Gary, please? Que é uma versão mais formal ainda. Então, nós aprendemos aqui, nesse momento da nossa aula, o uso do can, do could, como se usa. Tem muitas outras coisas ainda que eu vou passar para vocês. Aqui são fases das aulas que falando só sobre o uso dos verbos modais. Falamos de 2 deles, can e could. Tem mais 6. Olha que legal, são poucos, não é muito verbos. E se você entender muito bem esse assunto, fica muito mais fácil você desenvolver cada vez mais o inglês. É isso, pessoal. É essa aula que eu deixo com vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Não sei se exatamente esse vídeo estará nas redes sociais, mas se tiver, não deixe de dar um like, dizer que gostou e tudo mais. Ok, pessoal? É isso por hoje. Thank you so much. See you in the next class. Bye.